Uma das coisas mais interessantes de se operar commodities na Bolsa de Valores é justamente o que o gráfico não mostra: os fundamentos do mercado físico. E nesse ponto, os produtores rurais e os analistas do agronegócio são os que saem na largada. Eles estão em contato diário com esse tipo de informação. Como é que estão os preços nas praças, a oferta e a demanda, o programa de exportação, a evolução do plantio e da colheita, os relatórios, enfim, diversas informações aí que são acompanhadas por essas pessoas. E um desses fatores que afeta diretamente o preço na Bolsa de Valores são os relatórios divulgados, sendo que um dos principais dele é o relatório WASDE. Ele é divulgado mensalmente pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E ontem, justamente, o USDA divulgou o relatório do mês de janeiro, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, vou compartilhar minha tela rapidamente e começar a mostrar os efeitos desse relatório. Aqui na minha tela, você pode ver 4 gráficos. É o gráfico de soja e milho, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa de Chicago. Então, aqui a gente tem, no canto superior esquerdo, o gráfico de milho em Chicago. E fica bem claro aqui, esse é o gráfico, todos são da data de ontem, que foi o dia do relatório WASDE. E aqui fica bem claro esse candle de venda muito, muito, muito forte no milho americano. Aqui no Brasil também a gente teve essa queda forte depois do relatório WASDE. E aqui embaixo o milho do Brasil, candle também muito vermelho, muita venda aqui depois do relatório. E a soja em Chicago, lembrando que o contrato de soja na Bolsa Brasileira, ele é espelho do contrato de soja na Bolsa de Chicago. Ou seja, eles se movimentam muito, muito, muito parecido, quase igual. E eu não sei se dá para ver aí na tela, mas eu estou com o mouse aqui em cima e ele está dando exatamente às 14 horas esse candle aqui. Esse movimento aqui também começou às 14 horas e 14. Não é coincidência isso, é porque o relatório é divulgado às 14 horas e imediatamente o mercado reage. E nesse caso reagiu muito mal para o milho e para a soja. Mas por que será que teve essa reação tão forte? Qualquer pessoa com acesso à internet consegue abrir esse relatório e dar uma olhada. Então é isso que eu vou fazer aqui para vocês acompanharem junto comigo. Abrindo o site do USDA, é só digitar o WASDE no Google, dessa forma aqui, relatório WASDE. Você já vai ver aqui que na página do WASDE, ele já tem todas as datas de divulgação do ano. Então, 12 de janeiro foi o primeiro, o próximo é dia 10 de fevereiro. E aqui embaixo você pode fazer o download desses relatórios. Eu, no caso, já fiz esse download e vou aqui mostrar na tela um relatório de 40 páginas, porque ele fala de várias commodities, mas a gente vai focar, no caso, em soja e milho. Para ir para a página de milho, eu vou direto para a página 23, aqui, ó, World Corn Supply and News. Na verdade, a gente tem na página 22 aqui as informações das safras anteriores, né? Safra de 23, 24, 24, 25, mas o que nos interessa é a safra de 25, 26. E aqui você pode reparar que cada uma dessas colunas nos dá uma informação diferente e cada uma dessas informações é uma informação para se fazer análise fundamentalista. Então, a gente tem aqui os estoques iniciais, produção, importação, consumo doméstico, exportação e estoques finais. Então, a gente tem ali, ó, por país, né, mundo menos China, e depois os principais exportadores, né, Major Exporters e Major Importers. E daí, no caso aqui, a gente vai olhar os principais, tá? Mas cada um pode fazer a sua análise do jeito que bem entender. No caso do milho, os principais exportadores são Estados Unidos, Argentina e Brasil. E o Brasil, no caso, é o segundo maior exportador do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos. Então, vamos olhar as informações desse relatório. E no relatório WASDE, o que importa não é o número frio, mas sim a diferença do mês anterior com o mês atual, porque a gente quer ver
quanto que mudou de um mês para o outro, né? Então, a gente pode ver que para cada país tem a linha aqui, ó, do mês passado, dezembro, com o mês atual, janeiro. Eu vou dar um zoom aqui. Ó, dezembro e janeiro. A gente quer ver as diferenças, se ficou igual, para a gente não importa muito, não é uma informação tão relevante. Mas aqui, olhando para o mundo, a gente vê que os estoques finais aumentaram, com um aumento bem relevante aqui, e a gente teve um aumento nos estoques iniciais, né? Um pouquinho do consumo doméstico, levemente aqui também, exportações quase zerado, importações também, um leve aumento também na produção. Beleza. Vamos olhar agora os principais países, no caso, começando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que chamou a atenção? A produção aumentou em 7 milhões de toneladas. E os estoques finais aumentaram em 5 milhões de toneladas. Então, os estoques finais, como um fator isolado, né, tudo mais constante, se ele aumenta, isso quer dizer mais oferta para o mercado. E mais oferta para o mercado, sem a demanda acompanhando, é um fator baixista para o preço. Então, esse é o primeiro ponto. Argentina e Brasil, a gente não vê grandes mudanças aqui no relatório, né? São mudanças marginais, mas que não causam muito impacto. Então, o que mais impactou realmente aqui, no caso, foi Estados Unidos. Agora, indo para a soja, que é a página 28, aqui na soja também a gente tem aqui as safras anteriores, mas o que a gente quer ver mesmo é a safra atual. E, no caso da soja, a gente vai ver Estados Unidos e Brasil, tá? Então, ó, nos Estados Unidos, eu não consigo dar um zoom aqui, que senão eu vou perder esse cabeçalho. Vamos ver se eu consigo. Mas eu vou marcar e depois eu dou um zoom. Beleza. O que chama atenção aqui no relatório da soja é o seguinte: os Estados Unidos teve uma redução nas importações e um aumento dos estoques finais. Ambos fatores baixistas para o preço. No mundo como um todo, a gente também teve um aumento nos estoques finais, né? E um aumento na produção. Pro Brasil, o que a gente teve aqui é um aumento de produção de 175 milhões para 178 milhões. Além disso, um aumento das exportações de 112,5 milhões de toneladas para 114. Então, eu vou circular aqui. Circular não, marcar. Então, são esses os números aqui. Estados Unidos, né? Aqui. Pronto, e agora eu vou dar um zoom para poder ver melhor esses números, tá? Ó, Estados Unidos aqui, essas são as exportações, estoques finais, e Brasil, produção de 175 para 178, e exportações de 112 para 114. Então, esses fatores aqui desse relatório WAGE que causaram toda essa movimentação no milho e na soja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E se você está começando a operar commodities na Bolsa de Valores, você pode, se você quiser, operar só pelo gráfico. Inclusive, existem várias pessoas que fazem só isso. Só que eu aconselho altamente que você comece também a estudar os fundamentos, porque os fundamentos fazem muito preço nas commodities. E para quem opera com fundamento, também fica muito mais tranquilo em estar numa operação que o fundamento está dando suporte para aquela operação, né? Para começar a aprender sobre os fundamentos, eu aconselho começar por esse relatório, porque você vai começar a ter um senso de oferta, demanda, estoques, exportações, importações, quem são os maiores países exportadores, quem são os maiores países importadores. E cada notícia que sai, cada relatório que sai, você vai começar a criar uma sensibilidade para se aquilo
gera um fator altista ou baixista para os preços lá da B3. Se você quiser operar com a gente, eu vou deixar aqui embaixo as informações de contato nossa com a William Investimentos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e curte. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo logo. E o próximo vídeo eu vou explicar cada vez mais sobre como operar esses contratos de commodities na Bolsa de Valores. Por esse vídeo é só e a gente se vê no próximo vídeo.